Como que eu escrevo o número 17 em base 3? Ou como que eu escrevo o número 106 em base 5? Em vídeos anteriores eu discuti como interpretar um número depois que ele já está escrito em uma determinada base. É muito importante compreender como funciona essa representação posicional e, a partir dela, compreender como funciona o algoritmo das divisões sucessivas. Como exemplo, eu vou usar a base 5, mas podia ser qualquer outra. 3, 2, 4 significa 3 vezes 5 ao quadrado, mais 2 vezes 5 na 1, mais 4 vezes 5 na 0, o que soma 89. Eu posso verificar no Python usando a função int. Eu coloco o número 324 entre aspas e depois a base 5. Eu obtenho 89, comprovando o resultado que eu obtive teoricamente. Agora vamos para o algoritmo em si. Vamos tentar entender por que o algoritmo das divisões funciona e de onde ele vem. Então eu vou fingir que eu não conheço a representação em base 5 do número 89 e vou buscar quais são os dígitos. Então aqui eu tenho o número 89 e eu sei que ele pode ser escrito em base 5. Eu não preciso saber que ele tem 3 dígitos não nulos, mas isso simplifica a apresentação. Então escrevo 89 em base 5 de forma genérica nos dígitos D0, D1 e D2, que são as incógnitas que eu busco. A ideia é dividir tudo pela base, nesse caso 5, e depois separar a parte inteira e a parte fracionária da divisão. Então vamos ver o que acontece. 89 dividido por 5 é igual a D2 vezes 5, que vem daqui. D2 vezes 5 ao quadrado dividido por 5 é D2 vezes 5. D1 vezes 5 na 1 é D1. E D0 vezes 5 na 0 é D0 sobre 5. O número 89 dividido por 5 pode ser escrito como 17 mais 4 quintos. E o lado da direita pode ser escrito como 5D2 mais D1, que é a parte inteira, e D0 sobre 5. Lembrando que os dígitos estão entre 0 e 4, então D0 sobre 5 ou é 0 ou é uma fração própria. Em vermelho, os numeradores da parte fracionária, então eu identifico D0 como sendo o dígito 4 e a parte inteira como sendo 17, nesse caso 5D2 mais D1. Agora eu já conheço o dígito menos significativo da representação e eu sigo recursivamente encontrando dígito após dígitos. Por isso que a gente chama esse algoritmo de divisões sucessivas. Vamos ver o próximo passo. Agora, sabendo que D0 igual a 4 e 17 igual a 5D2 mais D1, eu divido toda essa expressão por 5 novamente. 5D2 sobre 5 é D2, D1 sobre 5 é D1 vezes 1 quinto. 17 dividido por 5 é 3 mais 2 quintos. Então 3 é igual a D2 e 2 é igual a D1. E aqui acabou a minha conversão. E eu descobri que 89 é 324 em base 5. Eu posso realizar a prova real, digitando int 324 e a base 5, como eu fiz anteriormente. E temos lá 89. Simples, né? Agora que a gente já entendeu porque dividir pela base permite encontrar os dígitos que representam o número naquela base, vamos entender a mecânica do algoritmo das divisões sucessivas. Eu não estou dizendo de forma alguma que tu deve aprender a mecânica sem compreender por que ele funciona. Mas é importante passar por essa fase para ser capaz de implementar um algoritmo que funcione de forma autônoma. Como exemplo, vou converter o número 135 para a base 4. Primeiro, precisamos ver como realizar a divisão inteira, obtendo o quociente resto no Python. Para obter a parte inteira da divisão, eu uso o operador dupla barra, 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 o mesmo símbolo da divisão digitado 2 vezes sem nenhum espaço entre eles, e o símbolo de percentual para obter o resto da divisão, como está na primeira célula que eu digitei. Eu tenho 135 barra barra 4, 135 percentual 4. Eu obtenho 33, que é a parte inteira, e 3, que é o resto. O mesmo resultado poderia ser obtido pela função divmod, passando o dividendo e o divisor. Obtive exatamente o mesmo resultado. Fica a critério de cada um como vai fazer. Eu coloco ênfase na forma barra barra e percentual porque a gente precisa conhecer esses operadores que aparecem diversas vezes na computação científica separadamente um do outro. Normalmente a gente não está preocupado com performance, isto é, chamar uma única função que vai calcular os dois valores ao mesmo tempo. Mas fica bem a critério de cada um. Aqui eu vou mostrar a diferença entre o barra barra e a barra simples. 135 dividido por 4, usando a barra simples, vai me retornar 33,75, enquanto barra barra retorna apenas 33. Agora que eu dividi 135 por 4, eu recolho o resto como sendo o dígito menos significativo e o quociente vai ser novamente dividido por 4. Então, 33 dividido por 4 me retorna
quociente 8 e resto 1. 1, então, é o segundo dígito da direita para a esquerda, que é o que está escrito aqui. Depois eu divido o quociente 8 por 4 novamente e obtenho quociente 2 e resto 0. Isso significa que o próximo dígito da direita para a esquerda é 0. Por fim, eu divido o quociente 2 por 4, eu obtenho quociente 0 e resto 2. Como eu cheguei em quociente 0, o método termina aqui. Se eu continuasse a partir daqui, eu ia dividir o quociente 0 por 4 e obter quociente 0. Ia dividir de novo o quociente 0 por 4. E obter quociente 0. Em resumo, eu obtive os dígitos 3, 1, 0, 2. Eles aparecem na ordem do menos significativo para o mais significativo, que é a ordem reversa, como a gente costuma escrever. Então, eu troco eles de ordem e obtenho 2, 0, 1, 3 em base 4. Claro que eu vou fazer a prova real agora. Eu vou converter 2, 0, 1, 3 e verificar se eu obtenho 135. Então, uso uma função pronto e instalar o resultado. Significa que eu não errei nada no caminho. Agora vamos para uma implementação automática do algoritmo. É claro que aqui eu não estou preocupado com performance, então não é uma função bem otimizada que vai fazer tudo. Ela é uma implementação didática voltada para entender a mecânica do algoritmo. O algoritmo é muito simples. O número que eu quero representar em base 4 é 135, então eu escrevo número igual a 135 e base igual a 4. Eu parto de uma string vazia, que vai ser a representação do número. Deixa eu mostrar o resultado final. Aqui eu escolhi usar um loop do tipo while, quer dizer um loop que repete um bloco de execução enquanto uma certa condição dada é verdadeira. Então, enquanto o número maior que 0, eu divido o número por base. Aqui eu optei por usar a função divmod, simplesmente para mostrar uma outra maneira de realizar o processo. Então, eu calculo o quociente e o resto eu guardo como dígito. Então, vejam que eu preciso converter para string o dígito, porque o dígito vem como inteiro. Depois, eu somo com a string que eu já tinha, mas eu somo à esquerda, porque os dígitos vêm no sentido contrário que a gente costuma escrever. E depois, a variável número recebe o quociente e o loop executado novamente, até que o quociente obtido é 0. Eu vou mostrar os passos intermediários. Aqui eu apresento os dados intermediários, vejo que os restos obtidos são 3, 1, 0 e 2, e depois a representação é construída concatenando esses dígitos da direita para a esquerda. 3, 1, 3, 0, 1, 3, 2, 0, 1, 3. Para quem ficou em dúvida, a função str converte um número de inteiro para sua representação decimal numa string. Deixa eu mostrar. N igual a 10, str de n. Vejam que está entre aspas, ou significa que isso é uma string. Quando eu somo strings, na verdade eu estou concatenando. Por exemplo, essa string mais qualquer outra coisa, f, por exemplo, é string 10f. E esse meu código permite que eu mude os parâmetros de entrada. Por exemplo, 135 eu mudo para outro número qualquer, como 1357. Mantendo a base, eu obtenho a representação ali embaixo, 111031. Se eu mudar a base para 9, por exemplo, eu tenho 1767. Da maneira como eu fiz, o meu algoritmo fica limitado a converter para a base de 0 até 9. Porque se eu uso bases maiores, ele não vai substituir por letras. Por exemplo, não vai substituir o 10 por A ou o 11 por B. Vejam o que acontece de errado. Tento converter para a base hexadecimal. Como os restos aparecem com dígitos maiores que 9, acontece um erro na representação. E eu tenho a representação completamente errada. Como que eu posso fazer isso? Eu crio uma string com todos os dígitos de 0 até f e depois extraio o dígito na posição do resto. Para quem achou essa construção um pouco esdrúxula, eu vou mostrar como ela funciona passo a passo. Então, exatamente a mesma coisa que eu ter uma variável, um nome que representa a string, e depois extrair o caractere naquela posição desejada. Inclusive, essa string grande pode ser colocada fora do loop, porque ela é constante. Se eu quiser generalizar esse método para bases ainda maior que 16, basta eu inserir mais letras. É isso aí, pessoal. Na sequência dos vídeos eu vou mostrar o método das multiplicações sucessivas, que permite representar a parte fracionária de um número numa base arbitrária. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.